Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu pensei de nós conversarmos um pouco mais sobre o Pitrikarka e o que ele significa na sua vida. Pitrikarka é parte dos 8 Charakarkas, que é uma lição da astrologia de Jaimini. Vamos desmembrar a expressão. Pitri é a forma plural do sânscrito Pitru, que significa o pai, e Karka é indicador ou significador. Então, quando nós juntamos a expressão Pitrikarka, é o indicador do pai e da linhagem paternal da sua família, é o indicador da casa 9, guarda uma profecia muito profunda em torno do seu pai. Então, é muito importante conhecer Pitrikarka para conhecer em dimensão astrológica o seu pai. É o quinto planeta com grau mais elevado em longitude, de acordo com o zodíaco sideral Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Caso você não saiba encontrar Pitrikarka no seu mapa astral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa astral pela astrologia sideral, encontrar os Charakarkas de Jaimini e, sobretudo, o Pitrikarka. Então, uma outra coisa que a Casa 9 representa, além do pai da linhagem paternal, são professores, ensino superior e viagens para o estrangeiro, nossas filosofias e também a nossa relação com Deus. E também fala muito sobre a nossa moral, ética, religiosa. Então, o Pitrikarka representa todas essas coisas. Existem alguns critérios para quais astros podem pleitear uma vaga de Pitrikarka na astrologia. Os astros que não podem pleitear uma vaga são os transpessoais Urano, Netuno e Plutão, porque eles são forças transpessoais, são forças inconscientes, e Pitrikarka representa o pai, que é uma entidade muito consciente na nossa vida. O nó do sul da lua, Ketu, também não pode ser considerado Pitrikarka, porque na astrologia o Ketu é o libertador do plano material para se manifestar plenamente na espiritualidade. Ele é conhecido como Mokshakarka, como Nirvana. E por extensão nós podemos colocar também aí asteroides, pontos matemáticos como Lilith, parte da fortuna, etc. Mas dependendo do astro que ocupa a posição de Pitrikarka, serão os 8 astros do Sol a o nó do norte da Lua, Rahu, e eles vão moldar a profecia por trás do seu pai. Então, se você tem o nó do norte da Lua, Rahu, como Pitrikarka, isso indica que seu pai é uma pessoa futurista, é o iconoclasta, é uma pessoa que pensa fora da caixinha e que empurra os limites da sociedade. Pode ser uma pessoa mal compreendida, uma pessoa não muito aceita em redutos conservadores, extremamente racional e lógico e com muita ênfase no intelecto, e pode beirar o nível de ateísmo e até mesmo ser uma pessoa de extremos. Se você tem Saturno como o seu Pitrikarka, isso indica que a relação entre você e o seu pai vai ser destruída, porque Saturno é um astro que representa dificuldades. Então, é depois do primeiro retorno de Saturno que a relação com seu pai vai melhorar. Pode indicar distanciamento, que ele é distante, ou que ele é uma pessoa que sofre de alguma doença, ou que foi vitimizada, que é de uma classe social diferente, ou que tem limitações ou bloqueios físicos e intelectuais, e uma pessoa que é uma alma idosa, que é uma pessoa rabugenta. Se você tem Júpiter como Pitrikarka, então indica que seu pai é pesado, que ele pode ser literalmente obeso, ou que ele é uma pessoa densa de intelecto, expansivo, sortudo, filosófico e bastante leal aos seus ideais, uma pessoa cheia de opinião e que pode também beirar um certo tipo de fanatismo, altamente religioso, conectado com Deus, de ética sólida, mas alguém que pode ser egoísta, financeiramente falando, e até mesmo com posses de querer as coisas para ele, de colocar ele como prioridade na vida dele. Se você tem o Marte como seu Pitrikarka, indica que seu pai é literalmente uma pessoa militar,
alguém que trabalha nas Forças Armadas, porque Marte é um kshatriya, mas pode indicar também que seu pai é atlético, é uma personalidade alfa, é jovial, é masculino, é competitivo, que tem uma tendência a sofrer acidentes, infecções, alergias, inchaços. E é uma pessoa que tem o dom de mexer com máquinas, então ele pode ser o tipo que conserta tudo e de uma inteligência de um engenheiro. Só que antes de eu processar os outros planetas, eu vou pedir para você olhar se o seu Pitrikarka não está numa conjunção, no máximo de 3 graus de órbita, com alguma estrela fixa que vai dar algumas conotações para esta profecia em torno do seu pai. Eu acredito que a partir de 3 graus de distância dessa conjunção, a estrela ela vai perdendo o efeito, é a partir de 3 graus que ela realmente ganha força. Então, se você tem Shit em conjunção com Pitrikarka, indica que o seu pai é uma pessoa melancólica, com tendências depressivas, vícios, escapismo, mas que é uma pessoa extremamente criativa. Pode ter dons artísticos, mas é uma pessoa que tem pouco critério para discernir sobre certo e errado. Se você tem Fomalhaut em conjunção com Pitrikarka, pode indicar que seu pai é um visionário, alguém que é interessado em sociedades secretas ou que faz parte de sociedades secretas, é um astrólogo, alguém que tem dons proféticos. Se você tem Altair em conjunção com Pitrikarka, indica que seu pai é uma pessoa de audição sensível, alguém com uma audição muito sensível, que escuta, pode ser um psicólogo, uma pessoa que sabe aconselhar, alguém apreciador de música, pode até mesmo ser um músico. Se você tem Pitrikarka em conjunção com o centro da Via Láctea, isso pode indicar que o seu pai é uma pessoa sofrida e vitimizada pela vida, que pode culpar as outras pessoas pela sua desgraça. Seu pai tem talentos na área de demonologia e consciência para alienígenas. Se você tem o Pitrikarka em conjunção com Antares, indica que seu pai é das Forças Armadas ou que trabalha para a polícia ou para inteligência secreta. Se você tem Spica em conjunção com Pitrikarka, isso indica que seu pai pode ter sucesso da noite para o dia e ter o controle das massas e influenciar a opinião das massas. Se você tem Regulus em conjunção com Pitrikarka, isso indica que seu pai tem uma descendência real, pode ter sangue azul ou pode ter relação com monarquia, é uma pessoa grande, pode estar envolvido com a política ou ter grande domínio em redutos de políticas, ser o líder de alguma área específica. Seu pai é uma pessoa poderosa. Se você tem Betelgeuse em conjunção com Pitrikarka, isso indica que seu pai é uma personalidade alfa, o macho alfa, ele é um lutador e ele não tem medo de nada, e ele pode ser um caçador com habilidades de caça, de luta e tentar resolver as coisas no punho. Se você tem, por último, para a gente voltar para os planetas, se você tem Algol em conjunção com o seu Pitrikarka, isso indica que seu pai tem uma tendência ao alcoolismo, a extremismo, e também pode ter alguma doença incurável, difícil de curar, e também tendências para o satanismo. Quando ele fica irado, ele pode perder a cabeça. Se você tem Vênus como ocupando o posto de Pitrikarka, isso indica que o seu pai é uma pessoa muito culta, cheio de cultura, interessado nas artes, muito ponderado, polido, educado, harmônico, estético, simétrico, altamente criativo e com influência de massas, e uma pessoa que tem horror a injustiças. Se seu pai é divorciado, pode indicar que ele é um casa novo, uma pessoa que está sempre cercado de várias mulheres por causa do charme dele. É uma pessoa que não suporta grosserias, então pode ser um pai sui generis. Se você tem Mercúrio como Pitrikarka, isso indica que seu pai pode não aparentar a idade que tem. Enquanto Saturno pode deixar o pai rabugento, Mercúrio como Pitrikarka pode deixar o pai com um espírito muito jovem. Então ele pode envelhecer, mas à medida que ele vai envelhecendo parece que ele vai ficando mais novo, mais com aquele espírito de playboy. Então ele pode ser muito comunicativo, facilmente irritável através da comunicação, gosta de fazer jogos, pode ser bom em mimicar as outras pessoas, pode ser um ator, pode
ser um artista, pode ser uma pessoa altamente criativa e cômica e também um jornalista, uma pessoa que tem o dom da comunicação. Então toma cuidado como você se comunica com ele, que ele é facilmente irritável pela comunicação. Se você tem a Lua como Pitricarca, isso indica que o seu pai é uma pessoa que muda o tempo inteiro, porque a Lua é um planeta que mingua e cresce, mingua e cresce. Então ela é considerado o astro mais rápido de todos, então você não de fato entende as opiniões do seu pai ou mesmo o estado emocional dele, porque ele muda constantemente. Só que é um pai muito maternal, ele pode cumprir um papel de mãe dentro da sua vida, pode ser uma pessoa que é influente dentro do ambiente familiar, só que altamente manipulador, pode ser ligado em estudos de psiquiatria, psicologia, estudos da mente, e uma pessoa que sabe manipular emocionalmente as outras pessoas na família. Então, se você tentar confrontá-lo, ele pode utilizar de maniqueísmo psíquico para conseguir contra-atacar você. Se você tem o Sol como Pitricarca, isso representa que seu pai é uma pessoa quente, muito brilhante, magnético, a ponto de você não conseguir ficar perto dele, porque você sente que ele é insuportavelmente brilhante. Seu pai pode ser um ideal de patriarca, pode ser muito masculino, pode ser uma figura dominadora dentro da família, pode ser uma pessoa cheia de opiniões políticas, que acompanha o passo de líderes políticos, ou pode ser uma pessoa que ocupa um posto de liderança em algum setor da sociedade. Uma outra maneira de analisar a profecia por trás do seu Pitricarca é ver qual é a casa e o signo em que o Pitricarca ocupa. Então, se você tem Pitricarca em Áries ou na casa 1, isso indica que o seu pai afeta muito a sua imagem. O que ele fala, o que ele faz, a reputação do seu pai vai afetar profundamente a maneira que o mundo te enxerga. Se você tem Pitricarca em Touro ou na casa 2, significa que o seu pai é uma pessoa que tem uma relação extrema com o dinheiro. Pode ter muito dinheiro ou pode ter falta de dinheiro, tem uma relação extrema com a comida. Pode comer demais ou comer de menos e é uma pessoa altamente materialista e que pauta a sua vida no dinheiro. Se você tem Pitricarca em Gêmeos ou na casa 3, indica que o seu pai é uma pessoa que tem uma relação extrema com os estudos. Ele pode ser a pessoa mais culta e alfabetizada de todos e pode ser a pessoa mais com falta de cultura e de conhecimento que você já conheceu. Ele não tem uma relação nada convencional com a comunicação, pode ser muito tagarela, pode falar demais, pode ser corajoso, pode ser uma pessoa que você vai aprender muito na vida. O seu pai pode ser uma escola para você, mas eventualmente o papel pode se inverter. O seu pai pode virar o seu aluno, o seu aprendiz. Se você tem o Pitricarca em Câncer ou na casa 4, indica que seu pai é uma pessoa muito dominadora dentro de casa, que está sempre dentro de casa e que coordena as atividades domésticas. Ele pode ser o responsável pela casa, pode ser um patriarca e pode ter influência na igreja, no templo local, até mesmo na política local. Se você tem o Pitricarca em Leão ou na casa 5, indica que o seu pai tem opiniões políticas extremas, que ele é uma pessoa muito ligada em estudar em textos religiosos, em textos sagrados e mesmo em política, e é uma pessoa que não aceita ser questionada a maneira que ela enxerga o mundo. Se você tem o Pitricarca em Virgem ou na casa 6, indica que seu pai é uma pessoa com limitações, com bloqueios, pode ser uma pessoa vitimizada por vir de uma classe social menos favorecida, ou alguém que luta por uma classe desfavorecida, pode ser um ativista social, pode ser uma pessoa que sofre de alguma doença ou um curador, e ele tem muita empatia por animais, pode estar cercado de animais, e também é uma pessoa de mente bélica, que está constantemente buscando alguma coisa para confrontar e destruir. Se você tem o Pitricarca em Libra ou na casa 7, indica que seu pai é uma pessoa que gosta muito da justiça, e pode ter uma boa representação jurídica, pode ser uma pessoa que estudou lei, ou que trabalha com lei, ou simplesmente um conselheiro, um assessor, e uma pessoa que não suporta desrespeito, grosserias, e
Então é uma pessoa diplomática que tem bastante influência social e na opinião pública. Se você tem o seu Pitricarca em Escorpião ou na casa 8, isso indica que o seu pai é uma pessoa cheia de poderes ocultos e recursos secretos. Ele pode conseguir coisas de maneiras que você nem imagina, ele pode ter contato com pessoas que você nem imagina. A personalidade do pai pode ser bastante escondida e secreta para você mesmo, só que vai ser uma vida perpassada por escândalo. Seu pai vai ter vários altos e baixos de transformações de identidade ao longo da vida. Se você tem o Pitricarca em Sagitário ou na casa 9, isso indica que o seu pai é uma pessoa que é voltado para o ensino superior. Então ele pode ter muito gosto por estudar, por culturas estrangeiras, pode ter um interesse por filosofia, por religião, por estar conectado com Deus, pode ter uma vida ativa dentro de alguma organização religiosa, alguma organização espiritual, pode ser algum professor, pode ser uma figura universitária, ou mesmo pode haver uma relação de professor-aluno entre você e seu pai. Ora, seu pai faz o papel de professor, ora ele é seu aprendiz. Se você tem o Pitricarca na casa 10 ou em Capricórnio, isso indica que o seu pai é uma pessoa importante no governo, ou que ele é interessado por governo, por funcionarismo público, pode ocupar algum cargo de autoridade, pode ser um empreendedor, pode ser uma pessoa que está mais ausente, que está mais fora de casa do que dentro, mas altamente exemplar e responsável. A figura do seu pai vai impactar profundamente a reputação no mundo. Então, qualquer coisa que acontecer com a reputação do seu pai vai imediatamente vazar para você. Se você tem Pitricarca em Aquário ou na casa 11, isso indica que o seu pai tem muitos amigos e é cercado de vários grupos de pessoas, pode ter alguma atividade voltada para essas coisas, como, por exemplo, participar de um grupo político, de ativismo político, ou fazer parte de organizações secretas. Então, o seu pai é uma pessoa que pode estar mais fora de casa, pode ser um iconoclasta, mal compreendido pela sociedade, futurista, visionário. Se você tem o seu Pitricarca em Peixes ou na casa 12, isso significa que a personalidade do seu pai é bastante escondida para você mesmo. O seu pai pode ser uma pessoa que age pelo inconsciente, uma pessoa de comportamento escapista que precisa passar mais tempo em reclusão do que de fato em entrosamento social, porque a energia dele é facilmente drenável. Pode indicar que o seu pai tem oscilações de sono, ou que ele tem algum vício, ele domina meios de escapismo. Então o pai pode ter algum tipo de vício que ou ajude a escapar da realidade, como ópio, ou maconha, ou haxixe, ou mesmo ser viciado em comprimidos para pegar no sono. Altamente espiritualizado, altamente sensível, e pode gostar de terras estrangeiras. Então o pai pode eventualmente se ausentar para terras estrangeiras, ou ter muito interesse em culturas estrangeiras e apresentar essas culturas estrangeiras para você. Uma outra maneira de você analisar a situação do Pitricarca é ver se não tem um planeta pessoal ou social fazendo um aspecto, e desses aspectos a conjunção é mais importante. Mas, na minha opinião, os planetas transpessoais são os que realmente imprimem de maneira muito poderosa a influência na sua vida e na relação com seu pai. Então vai ajudar a moldar a profecia por trás do seu pai. Então, se você tem Urano em conjunção com o Pitricarca, indica que o pai é uma pessoa futurista, é iconoclasta, mal compreendido, visionário, uma pessoa que tem visões muito à frente do tempo, pode fazer parte de organizações secretas, de ONGs, e pode ser uma pessoa que é muito crítico do status quo, de monarquias ou mesmo de religiões. Pode ser ateu, pode ser um pouco cético, pode ser ter uma tendência mais secular, mas altamente amigo, altamente parceiro. O pai pode ser mais um amigo do que de fato um pai. Se você tem Netuno em conjunção com o Pitricarca, isso indica que o seu pai é uma pessoa altamente artística, pode ser ligado em fotografia, em cinema, em música, só que ele tem tendências escapistas e uma tendência a se vitimizar. Então ele pode utilizar do vitimismo pessoal dele para conseguir as coisas. Ele pode se fazer de coitado para abrir o seu coração. E no momento em que você menos espera, ele se transforma num leão e ataca você. Se você tem Plutão em conjunção com Pitricarca, isso indica que o seu pai é uma pessoa que detém recursos secretos, que detém
poderes ocultos, então ele pode ter contato com Illuminatis, com organizações secretas que detêm poderes bélicos, ou pode ser uma pessoa que tem muito dinheiro, ou que tem uma sexualidade poderosa, que é místico e que gosta de escrever as regras da sua família. Então, muito cuidado com a maneira que você desafia o seu pai se você tem Plutão em conjunção com o seu Pitricarca, porque ele é uma pessoa que tem verdadeiramente o poder de complicar a sua vida. Se você tem Quiron em conjunção com o Pitricarca, isso indica que o seu pai é uma pessoa ferida pelas circunstâncias da vida e que não tem capacidade de se autocurar, mas que tem uma enorme capacidade de curar, de aconselhar as outras pessoas. Então o seu pai pode ser uma figura xamânica, uma pessoa com uma aura curativa. Uma outra maneira de você olhar a profecia por trás do seu Pitricarca é ver qual é o nakshatra que está localizado o Pitricarca, porque todo nakshatra tem uma divindade que mora naquele nakshatra. Então o pai ele vai se comportar muito com o que aquela divindade denota. Então vamos supor que você tem o seu Pitricarca em Dhanishta, que significa aquela que tem toda a alquimia necessária para a manifestação da vida. Então seu pai pode ser uma pessoa muito rica, uma pessoa que é falada por todas as pessoas, ou uma pessoa importante, carismática, e que as pessoas, as empresas, as organizações gostam de se aliar, só que a divindade desse nakshatra é a soma dos 8 vassos, que é os 5 elementos, mais o Sol, a Lua e as estrelas, que formam a alquimia necessária para a manifestação da vida. É, em última instância, a morada de Vishnu, a manifestação de Vishnu. Então pode ser um pai que ele tem muita capilaridade social, mas só que ele pode ser clonado. Ele pode ser usado no momento em que ele transgredir as regras do sistema, ele pode ser jogado de escanteio e encontrarem um outro profissional para substituir o trabalho que seu pai faz, que é muito parecido com ele, para que a sociedade não note a falta dele. É uma forma de clonagem. Você deve olhar também no Navamsha, que é o 9º mapa harmônico desdobramento do Pitricarca, porque às vezes pode ser um outro planeta que ocupa este astro. Então você deve olhar no Navamsha também o planeta, que é este Pitricarca, o signo, a casa, os aspectos que esse planeta faz e o nakshatra que o planeta ocupa e a divindade que é associada com aquele nakshatra. Com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre Pitricarca. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!